Olá, professor. Eu sou o Felipe Chumarek. Isso aqui é a resolução do LeetCode 18 sobre as quatro somas. Importante salientar que eu não consegui terminar em aula. A implementação agora na parte corrigida foi desenvolvida utilizando ordenação multisort e a técnica de dois ponteiros. A descrição do trabalho é bem simples. Pegamos o vetor, analisamos quatro posições desse vetor e temos que ver quantas somas desse vetor são igual ao alvo. Então, a solução foi utilizada em dois ponteiros e aqui a parte da ordenação com ON log de n de complexidade e para a busca das quádruplas em solução cúbica. Aqui eu tenho a resolução do submit do LeetCode. Bom, e basicamente na esquerda eu tenho a parte corrigido e na direita eu tenho o feito em aula. Eu não me liguei que eu conseguia fazer com o Quicksort, aí então eu tentei implementar o Merge Sort, só que eu só lembrava da função Merge Sort, não lembrava como implementava o Merge em si. Mas bem, aqui eu comecei com a quantidade igual a zero. O resultado eu criei aqui uma matriz para depois. Eu queria primeiro resolver a parte da lógica em si e depois me preocupar com o retorno da função. Bom, aqui o int início e o int fim do vetor, que isso aqui é para os parâmetros do merge sort. O merge sort eu fiz aqui padrão. Esse aqui eu não cheguei a mudar depois, ficou igual, eu consegui fazer. Só que a função merge eu não consegui implementar, ok? Depois eu peguei o algoritmo para estudar mais em casa e aí eu consegui fazer algo bem padrão, para conseguir fazer a ordenação do vetor. Mas voltando, dentro dessa parte aqui, eu fiz pensando, não coloquei aqui o retorno, né, mas uma lógica de que se o vetor tivesse menos que quatro posições, a quantidade seria igual a zero. Então depois eu trataria do retorno, mas essa era basicamente a ideia. Aqui eu tentei uma coisa que eu nem sabia que se existia, que eram três ponteiros. A ideia era usar um k como valor fixo e três ponteiros que flutuavam. O 1, que era o x, que era o k mais 1, depois o y, que era o x mais 1, e o z, que era no final do vetor. Ou seja, ficaria uma posição fixa, os dois próximos começando, as duas próximas posições com x e y, e no final do vetor z. Aí eu criava a soma com as posições atuais, e aí eu testava se a soma é igual ao alvo, aí eu colocava o resultado para aquela matriz que eu tinha criado, e aí eu aumentava a linha e aumentava a quantidade. Se a soma fosse maior que o alvo, aí eu mexia conforme eu achava que seria, só que eu não consegui fazer a implementação, e também eu já sabia que eu teria que evitar de alguma forma que eles se cruzassem, eu não tinha conseguido fazer isso. Mas enfim, para a parte que eu fiz em aula, que eu fiz agora em casa, corrigido. Bom, a parte do merge sort, né, que eu expliquei para o senhor, que eu terminei a implementação aqui do merge. Então, o vetor conseguiu ficar ordenado. E aí, o principal diferença aqui do início, tá, eu declarei aqui também uma capacidade e aquela ideia de se o vetor tem menos que quatro posições, eu já fazia o return aqui antes de alocar qualquer coisa, né? Bom, aqui fiz toda a parte da alocação agora, sim, provavelmente fato, e dessa vez utilizando dois ponteiros com mais dois valores fixos no vetor, fazendo um for aqui que percorre até número size menos 3, porque depois de k tem que ter três outros números. Aqui eu testo para ver se não vai ter número repetido. O x, que é depois do k, que vai ser o número próximo fixo, vou criar outro for. Então, aqui a gente já está trabalhando uma complexidade ao quadrado, isso vai piorar. Também faço o mesmo teste para ver se tem um número repetido, para não dar nenhum problema. E aí eu crio os dois ponteiros aqui, em cada iteração do for.
Um é a direita do x, ou seja, eu terei k, terei x, depois terei y. E depois tem aqui o z, que é no final do vetor, ou seja, esses dois ponteiros vão circuncindar assim o vetor, né? Ele vai cobrir todas as partes. Enquanto o z for maior que o y, temos aqui o long long para a soma, criamos a soma como long long para caso restaurarmos o limite do int, né? Então deveria ser uma variável maior. Fazemos aqui o mesmo teste que eu já tinha feito, só que dessa vez já alocando no resultado mesmo, criando aqui uma lock. Aí quando é igual ao alvo, aumenta a linha, aumenta a quantidade, aí aumenta o y e diminui o z para ver se tem outros do mesmo, né? Outras somas válidas. Aí aqui, ó, para evitar duplicatas, crio essas duas funções de while que vão me ajudar para fazer a deslocação do y e também do z. Fora desse if aqui, vai entrar agora se a soma for maior que o target, que aí diminui o z. Uma ideia que eu tinha conseguido já, mais ou menos. E aí também, se não for, aí aumenta o y, né, para fazer aquele balanço dos dois ponteiros. Isso aqui vai me dar todos os resultados de somas, todas as quádruplas. Vai sair desse for. Se a quantidade for igual a zero, a quantidade de quádruplas, aqui eu já posso dar free no resultado que eu tinha alocado. E aí eu já posso retornar. Aqui já, esse for aqui é para fazer o retorno da maneira que o LeetCode pede. E aí aqui eu consigo fazer o retorno dos resultados. Eu tenho aqui a visão do Dr. Memory, que eu botei no prompt. E não deu nenhum problema. Acho que é basicamente isso. Valeu, professor. Até mais. Tamo junto.